O gato lê. Diva, narrado por ela mesma. Texto baseado no romance Diva, de José de Alencar, por Maria Cristina Rabelo de Moraes. Capítulo 14. Se bem me lembro, foi nesse período de nosso relacionamento que começou o que estipularei chamar de diálogo de posse. Devo dizer que não estava realmente preparada para o que estava por vir. Eu acreditava ser capaz de suportar, porém, aos 18 anos, não me encontrava à altura do que seria exigido. Neste momento, seria relevante considerarmos o quanto eu era ingênua e só desejava ser aceita. Desconhecia a verdadeira dimensão do que seria o tal diálogo. Por mais que se acredite conhecer, a gente só aprende depois que experimenta. O que quero dizer é que ninguém realmente sabe o que é ser mãe antes de ter um filho, e nem sabe o que é quebrar uma perna sem ter quebrado uma. Eu também não sabia o que era o diálogo de posse por falta de experiência. Minha mãe morrera muito cedo para que eu pudesse presenciar esse tipo de tete-a-tete entre ela e meu pai. O velho Duarte, por sua vez, não era muito de se impor, como qualquer um pode ver, pela forma como eu fugia para o mato quando era criança, e continuo fugindo até hoje. Recordo bem como tudo começou no baile de tia Matilde em Mata Cavalos na semana que se seguiu. Logo correu o boato pela corte que eu e o Dr. Amaral estávamos pensando em atar compromisso. Com essa notícia, o meu preço subiu alto nos salões e o jogo da minha conquista se tornou a diversão oficial da noite. Desde o começo da festa, eu já sofri o domínio do que o Amaral conceituou como ebridade das luzes, da música e dos perfumes. Parece que todos os homens do baile tinham resolvido conquistar meu coração, e eu me sentia como uma borboleta esvoaçando em uma floresta de espinhos. Andava de um lado para o outro, tentando escapar das românticas declarações. Tia Leocádia me observava de longe, muito satisfeita. Aliás, todos me observavam, uns de longe, outros ousadamente de perto. O Amaral não aparecia. Ficava sentado no pátio com cara de sofrimento. Eu pensava que ele era simplesmente tímido. Hoje, acredito que tudo não passava de uma questão de preço. O doutor se sentia menos abonado que os concorrentes e acreditava que eu levaria esse aspecto em consideração ao escolher um cônjuge. Por fim, consegui escapulir e encontrá-lo no jardim. Se ele não se considerava meu namorado, pelo menos deveria continuar a ser meu amigo. Encontrei-o sentado no banco de sempre, debaixo do avarandado do salão. Não sei se o rapaz escolhia aquele lugar para poder ouvir as conversas dos que se debruçavam na sacada, ou se era o perfume das trepadeiras que o atraía. Fui recebida com um sorriso dramaticamente melancólico. O baile já a fatiou? Muito depressa. Quase não dancei, respondi ignorando sua ironia. Pensei que se agisse com naturalidade, conseguiria achar o amigo dentro da almofadinha. Não sei o que sinto. Não me acha muito pálida? Há de ser o calor. Esta sala é muito abafada, respondeu virando o rosto para o outro lado, a fim de evitar o meu apelo. Porém, pude reparar que sua voz estava mais tranquila. O calor? Se eu tenho frio na alma, é a febre que vem. Eu o fisgara. Ele se voltou, já com seu olhar de menino, e lhe sorri. Com isso, a amizade flui serena e acabamos por nos distrair nas conversas, não percebendo a chegada do Dr. Chaves. Chegada essa que não pode ser evitada. Quando dei por mim, via-me conduzida pelo braço do deputado, e só tive tempo de virar-me rapidamente
e ainda segredara ao Augusto: "Não fique tão longe de mim, eu lhe peço." Em poucos momentos, eu já estava dentro do salão e já me tornara caça novamente. O Amaral ainda me seguiu, mas logo que se deparou com aquele bando de predadores, teve medo de se ver mordido. O que quero dizer é que o médico era rival, muito forte, e alguns rapazes poderiam tentar repeli-lo com palavras ásperas. Por esta ocasião, eu descobri que o meu almofadinha era socialmente muito inseguro, graças ao fato do seu orçamento não ser dos melhores. O assédio dos salões era tal que preferia a segurança de me manter ao lado do Chaves a borboletear sozinha. Com alguma dificuldade e bastante perícia, manobrei o deputado até que consegui que me levasse para o avarandado. Eu sabia que por esta hora Augusto já deveria ter se recolhido a seu banco embaixo da sacada. Sentia-me mais protegida tendo-o por perto e ainda, dessa forma, lhe daria oportunidade de ouvir as asneiras que me eram ditas. Debrucei-me sobre a balaustrada e respondi ao Chaves pela 1000ª vez: "Tudo isso, doutor, não é mais do que um dos seus bonitos discursos de que o senhor tem um talento admirável." "Então não me acredita?" disse-me ele, lançando-me um de seus olhares de admirador, tão cobiçados pela maioria das moças. O problema era que, não estando ele realmente apaixonado, o olhar não convencia. "Não posso," respondi, tentando dissimular o agastamento. "Em uma vida como a sua, tão cheia de glórias e ambições, o que resta para o amor? As horas perdidas do baile? Confesse." Ele não conseguiu disfarçar o quanto se sentia lisonjeado pelo reconhecimento de que estava fadado a uma vida de glórias e ambições realizadas. Era dessa forma mesmo que ele se enxergava, e considerou-me uma garota inteligente por antever o destino promissor que o aguardava. Interrompeu-se deliciado, quase esquecido de proferir o resto do discurso que preparara para aquele momento. Depois, recuperando-se, voltou à carga. "Mas a senhora não sabe então, dona Emília, que estes curtos instantes em que a vejo são os únicos que vivo?" Então calou-se, a fim de saborear o impacto de suas lindas palavras em minha pessoa. Sorri socialmente e ele, percebendo que não me impressionara o bastante, retomou a dianteira. "O resto, o tempo que sobra à minha tão rápida felicidade, trabalho com entusiasmo, é verdade. Mas por quê? Porque trabalhar para mim é amar ainda e elevar-me do pó, a fim de poder erguer os olhos para o céu sem ofendê-lo. Eu não era ambicioso, não. Foi o amor que me deu sede de poder. Os mais belos triunfos, acredite-me, senhora, não os sinto quando os alcanço, mas quando vejo depô-los submisso a seus pés." Fiquei sem palavras. Admirava-me a desfaçatez com que ele pretendia me fazer acreditar que eu era a razão para que cumprisse seus propósitos na Câmara. Eu estava convencida que este almofadinha também possuía 2 vidas assim como eu, mas que as ambições que realizava através de seu trabalho não tinham nada a ver comigo. Isso também eu tinha certeza. Encontrei dificuldade em conter minha indignação. Tive vontade de vomitar sobre a sacada. O problema de expelir o desafogo de minha ira era que meu amigo estava alojado lá embaixo. E se ele não me ajudava, ainda assim não merecia ser castigado pelo que me acontecia. Levantei a cabeça e preparei-me para a guerra. Iria ferir o Chaves aonde mais doía, demonstrar-lhe que minha fala estava à altura de suas palavras. E se eu exigisse, o senhor teria coragem de sacrificar tudo a um capricho meu? Inadvertidamente, eu me engajara em um discurso de posse. O discurso de posse é aquele que o apaixonado promete dar-se totalmente, mas o que realmente quer é possuir incondicionalmente o objeto que deseja. O Chaves iniciara o discurso oferecendo-me sua vida de glórias. Na verdade, ele só queria conquistar o seu maior troféu, ou seja,
a minha própria liberdade. Contudo, eu fora à luta e exigia o que suas palavras estavam oferecendo. Teria ele coragem de sacrificar tudo? Meu oponente engoliu em seco, tentando recompor-se. Então, gaguejou uma resposta. Ordene. Saboreei o terror que vi estampado em seu rosto. Eu, uma mulher, ousara cobrar-lhe a autenticidade das palavras. Não tenho esse direito, respondi sorrindo. Se o tivesse, não seria assim egoísta. Quisera ao contrário partilhar com o mundo inteiro os seus triunfos. Mas esse direito lhe pertence. Tome-o, eu lhe suplico. Sua última palavra não se encontrava entre as decoradas do texto preparado. Agora, ele me olhava com o mesmo jeito de menino de meu amigo. Ele estava sendo sincero em seu oferecimento. Apenas desconhecia que estávamos engajados em um diálogo de posse. Ele não sabia o que realmente estava me pedindo em troca. Não me sinto com forças, respondi sinceramente, e não tinha forças para dar-lhe o que me pedia. Sempre essa cruel palavra, disse-me agastado. Sorri para ele com certa tristeza. Ele não tinha nem ideia de que eu o estava protegendo. Assegurava-me que não adquirisse algo que em poucos meses não lhe seria mais caro. O meu valor só se encontrava no sabor da conquista. Por sorte nossa, o diálogo com o Dr. Chaves foi interrompido pela aproximação do Álvares, que vinha buscar-me para a prometida quadrinha. O deputado teve que ceder o lugar. Já era em tempo, uma vez que ele não estava mais em condições de me dar a proteção que eu esperava dele. Contudo, eu sabia que o Álvares também não seria um páreo fácil, uma vez que se intitulava principiante de poeta e me escolhera para sua diva. Dona Emília, a senhora leu os meus versos? Pensei que, estando atrasados para a quadrilha, ele me deixaria em paz, protelando o diálogo de posse. Enganara-me. Com os homens estou sempre em primeiro lugar em seus interesses. Li, respondi de má vontade. Quando ele ficou esperando que lhe dissesse mais alguma coisa, olhei de relance o salão para que entendesse que estávamos atrasados para o nosso compromisso. Os outros nos esperavam. Não adiantou. Ele continuou em minha frente, com os olhos brilhantes, aguardando o veredito. São muito bonitos, mas não são verdadeiros, disse-lhe com sinceridade. Tem razão, não dizem nem a sombra do que eu sinto. Nisso eu concordava, pensei. Ele não sentia nem a metade do que afirmava sentir. Mas sou eu o culpado? O verbo divino do meu amor, não há na linguagem dos homens palavra que o exprima. Era demais para mim. Se ele era um poeta principiante e ainda não chegara ao ápice de suas possibilidades, a gramática é que levava a culpa. Não por certo, não é possível exprimir o que não se compreende. Respondi, tentando livrar-me dele. A esta altura eu já batia com o pé no chão, dando a entender a minha pressa em particular da quadrilha. Oh, Dona Emília, gemeu Álvares. Oh, os poetas, eu os conheço. Disse-lhe irritada, ouvindo os primeiros acordes da música que começava. O que eles amam neste mundo é unicamente sua própria imaginação, o ideal sonhado. Todos têm sua Galateia, e nós não somos para eles senão estátuas que os seus versos devem animar como centelhas do fogo sagrado. Se a senhora tivesse lido a poesia que eu ontem escrevi, não pensaria assim, Dona Emília. A dança já iniciara, não havia mais nada que se pudesse fazer. Dê-me, quero vê-la, disse-lhe enfastiado. Não a trouxe, ele mentiu. Todos os poetas eram iguais. Quando chegava o momento exato de expor-se à crítica, falta-lhes coragem. Procure bem, insisti. O Álvares tirou com efeito do bolso um pequeno papel dobrado, mas com a faceirice dos escritores recusou a entregá-lo, quando estendi a mão para recebê-lo.
Tão excitado estava com a própria obra que deixou cair no jardim. Sua aflição foi tamanha que se esqueceu de sua musa. Achei que pularia a balustrada atrás do papel. Na hora H faltou-lhe coragem, e ele voltou-se desesperado à procura da porta, esquecendo-se de se despedir de mim. Não pude deixar de festejar minha vingança, e resmunguei entre dentes. Bem feito. Debrucei-me sobre o parapeito para ver se enxergava sinal da folha. Foi então que vi Augusto recolhendo o verso entre os galhos de uma moita e tornando a se refugiar em seu banco. Por certo, ele ouvira toda a nossa conversa. Ah, meu amigo, ainda teria que me haver com ele. Tratei de entrar e esconder-me do outro lado do salão. Quando chegou a sexta quadrilha, vejo que Amaral se aproximava. Trazia no rosto a devastação das conversas ouvidas. Eu não conseguia entender como ele acreditava em tudo que escutava. Acaso não se acostumara com as conversas na sala de fumo, onde as histórias de caçadas a onças selvagens misturavam-se às conquistas dos salões? Como poderia crer, então? Eu que era a virgem inexperiente. Eu que deveria acreditar nas lábias que me eram impingidas. Tomei-lhe o braço exclamando: como o senhor está pálido! Meu Deus! Não, há de ser o efeito das luzes sobre este papel escarlate. Respondeu-me tentando parecer forte. E o seu acesso, já passou? Que acesso? Perguntei sem me lembrar de nada. Não disse há pouco que tinha febre na alma? Ah, sim, já passou, respondi. Na verdade, eu já tivera que aguentar tantas outras investidas depois do meu acesso que nem me lembrava mais dele. Olhando para trás, acreditei que me tornara mais forte em comparação ao início do baile, uma mulher mais experiente. Em contraposição, meu amigo me parecia mais frágil. Falei-lhe com um tom de voz que se fala aos meninos. O senhor é tão bom médico de minha alma que bastou sua lembrança para curar-me. Então lembrou-se de mim? Que remédio se não lembrar-me? Procurei-o tantas vezes com os olhos e não vi. Onde esteve o senhor todo esse tempo? Pois deveras reparou na minha ausência, dona Emília. Juraria ao contrário. Jurava falso. Se não fosse verdade, por que ele o diria? Quem sabe? Quem melhor do que o senhor? Protestei com amargura. Embora eu não deixasse transparecer, suas palavras me magoaram. Ele realmente não acreditava na minha amizade. Ele não acreditava na capacidade das mulheres em serem amigas e de amarem. Era-lhe mais fácil crer nos versos de um arrogante almofadinha que mal conhecia do que na minha amizade, e dizer que éramos considerados quase comprometidos. E não me quer dizer onde esteve? Perguntei-lhe brandamente. Meu amigo estava magoado demais para que eu ainda o importunasse com os meus rancores. Estive jogando. O senhor? O senhor que aborrece o jogo? Que lembrança foi esta? Pressionei levemente seu braço para dar-lhe força. Como gostaria de poder libertá-lo de suas apreensões. Apreensões que não possuíam fundamento. Se ao menos ele confiasse um pouco mais em mim. Aborreço o jogo, é verdade. É de todos os vícios o que mais resolve os instintos maus. Porém, às vezes é necessário. Os venenos também são remédios. Perigosos, sim. Quando não curam, matam. Por certo, meu amigo desejou embriagar-se, porém, como médico, como homem de bem, se limitou a uma rodada de pôquer, que para ele era a mais baixa vilania que se consentia decair. Queria esquecer-me, disse-lhe friccionando seu braço em público, enquanto nos encaminhávamos para dançar a próxima quadrilha. Não podia vê-lo abalado daquela forma. Ingrato! Exclamei com carinho. Quando minha alma o chamava. Para quê, dona Emília? Ele interrompeu-se subitamente, no meio do salão, e agora me defrontava. Para que me chamava a senhora?
Perguntou-me quase aos berros. Não tenho nem posição brilhante, nem glória, nem talento para depor a seus pés. O meu amor? Esse fora um mesquinho triunfo para quem alcança os mais brilhantes. Um amor banal. Alguns já diminuíam um passo para ouvi-lo declarar. Ele humilhava nós dois perante a corte. E eu não tinha como evitá-lo. Meu amigo estava fora de si. Eu não me encorajava a olhar para os lados. Mantinha meu braço sobre o dele, frente a frente. Quase o abraçava de forma a consolá-lo. Encarava-o fixamente, desejando que minha alma transbordasse a energia que ele necessitava para superar toda a tristeza que o abatia. Mas perdão, não devo mais profanar o meu sentimento com esse nome. Falou baixando a voz para um tom triste, muito triste. Depois de braços dados, voltamos a andar em direção à quadrilha. Ele explanava agora como se estivesse fazendo um comentário científico. Dissecava a dor como quem disseca um corpo. Chamarei amizade, como a senhora. Não me disse uma noite, por outras palavras, que a minha feição era uma flor muito modesta para se fazer dela ramalhetes e grinaldas de baile? Concordei com a cabeça, enquanto andávamos com indolência para disfarçar nossas conversas aos olhares curiosos. Eu dissera aquilo mesmo, como minhas palavras adquiriram um tom ácido em sua boca. Tinha razão, ele continuou satisfeito com a minha concordância. No campo por desfastio, em algum dia monótono, pode excitar a curiosidade, não lhe parece? Não me parecia. Limitei-me a baixar a cabeça enquanto caminhávamos. Assim foi melhor que eu me conservasse longe. Devia mesmo não voltar. Tenho receio de envergonhá-la com uma paixão ridícula. Sem que o percebêssemos, atravessáramos o salão, deixando para trás a quadrinha e indo parar na sacada novamente. Se o ofendi, Augusto, acuse-me. Não será a primeira vez que lhe peço perdão. Não posso falar aqui, respondeu trêmulo. Não estamos a sós. Não quis contrariá-lo, mas era a primeira vez que nos encontrávamos sozinhos. Na verdade, ele não tinha condições de conversar aquela noite. Era melhor que se fosse embora, antes que fizesse algum desatino. Pois amanhã, disse-lhe, às 7 horas, junto aos bambus. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.